hora. É aquilo que Deus manda fazer, a gente faz. Pastor Igor, eu quero saber o seguinte, você é o convidado, quero saber onde é que você congrega, os dias de culto, como é que faz para te achar? A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar grandemente. Primeiramente eu agradeço, né, mais uma vez por esse convite. Atualmente eu tô congregando lá com o pastor José Hilo, né? Aí quase 2 anos mais ou menos que eu tô lá firme lá com ele, né? Nosso caminho se cruzou e ele é uma pessoa que tem me ajudado muito nos dias de hoje. Pastor Hilo não tem como... Então eu tô congregando com ele lá, lá é quinta e domingo, né? Aqui do lado, né? É aqui pertinho, é verdade, Rua Josefa Alves de Siqueira, número 812, para quem quiser estar lá com a gente, né? E a cada dia mais eu tenho aprendido, né? Com Deus, ainda sou novo ainda. Sou novo ainda na fé, né? Sou novo ainda na fé. Atualmente eu sirvo a Jesus Cristo há 9 anos, firme, né? Levo muito a sério a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. Glória né? a Deus por isso. Eu amo ler a Bíblia Sagrada. E nessa tarde aqui, eu vim aqui na simplicidade, somente para falar de Jesus, para falar também para vocês aí que estão assistindo, que Deus, ele tem a solução para o teu problema. Olha aí. Né? A gente estamos aqui começando, né, essa programação, né? O pastor Roger falou aqui muita coisa, falou sobre o projeto, como ele começou as lives, né? Como que surgiu. E tem pessoas que pensam, pastor Roger, né? Que a gente fazer essa transmissão não vai dar resultado, mas dá resultado. Dá. Verdade. Porque nos dias de hoje, onde as pessoas mais ficam é no celular. É verdade. A gente fica no celular. Verdade. Então, vale a pena estar aqui toda segunda-feira, 4 horas da tarde. Vale a pena você ouvir a palavra. Verdade. Porque aqui a gente não tá jogando conversa fora. Não. Porque a gente estamos falando de Jesus. Experiência da com Deus. palavra, das experiências com Deus. E isso é maravilhoso, pastor Roger. Olha, o que o pastor Igor tá fazendo aqui é um resumo do que eu queria falar. Deixa eu agradecer algumas pessoas aqui. Scarlett, Deus abençoe, está nos assistindo, Deus abençoe. Vanessa Robson, Deus abençoe. Adriana, Deus abençoe. Glória. A Ceissa, já mandei a paz do Senhor pra ela. A Ceissa também não perde um, né? Ceissa, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu quero trazer pra vocês o seguinte. Quando a gente convida alguém pra estar aqui, pra gente conversar um pouco, a gente busca absorver do convidado a experiência que ele teve com Deus. Sim, isso. Porque tem muita gente que nos vê como pastor Igor, e acha que a gente é super-homem, né? Que surgiu do dia pra noite, sim, né? Nossa, super poderoso, super protegido, não sofre, não chora, não deve, ninguém cobra. Quem sabe da nossa vida somos nós aí, Deus. Então eu quero dizer pra você que quando a gente convida alguém pra estar aqui, é pra você saber que o evangelho é um caminho que você sofre também. Lógico. Porque quando você aceita Jesus, e a Bíblia não diz que quando você aceita Jesus, você não vai sofrer nada. Deus não fala isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas a gente está aqui para dizer para você, que mesmo com todo sofrimento, com toda dificuldade, vale a pena estar na presença de Deus. Porque você sofrer não tendo ele no barco, eu acho que esse vai naufragar. Tem até um louvor que diz, né? Sofrer contigo. Ixi. É pior. Palavras. Né? Com gemidos e palavras. Isso. Não posso, né? Não vou não. Vai cair nessa. Senão se eu começar a cantar aqui, eu choro e a gente não vai ter mais programa. Então, o pastor Igor acabou de dizer aqui uma coisa que eu tento trazer para vocês. É justamente isso. Vale a pena você... Eu sei que ficar 1 hora e meia segurando o celular, mas você que nos assiste no YouTube não vai precisar segurar com o celular, né? Liga lá no YouTube da TV, tem gente nos assistindo lá também simultaneamente, tá? Olha que bênção. Tem os nossos irmãos nos assistindo lá. Obrigado a todos aí que tá no YouTube. Depois eu vou lá num canal lá me inscrever. Isso, entra assim. A minha esposa vai dar uma olhada, ver se tem alguém lá, que eu vou mandar né? O pessoal nos assiste lá também no YouTube ao vivo. Então, glória. Aqui quando a gente convida, voltando a parte da informação, é para justamente você que nos assiste do outro lado saber que nós também sofremos, mas nós não desistimos. Né? A gente permanece firme, independente da dificuldade, independente de estar devendo luz,
Independente de estar devendo a internet, o aluguel, a prestação da casa do seu carro, a gente está falando do amor de Cristo. Né? Devendo ou não devendo, a gente está aqui falando do amor de Cristo. Não muda. Eu quero dizer para você, glória. Não é tempo de você pensar em desistir. Nós estamos aqui dizendo para você que não vale a pena desistir. Se você não conhece a Cristo, aceite a Ele. E se você que está no Evangelho está pensando em desistir, não é hora de desistir. Não é hora. Nós estamos chegando na reta final. Se você não entendeu ainda os sinais, a televisão mostra. A televisão noticia as catástrofes, as tragédias. Olha a guerra. Entendeu? Então você que nos assiste, estamos chegando nos últimos dias e a trombeta vai soar. É verdade. A trombeta vai soar. E o pastor Igor, ele é uma testemunha disso. Porque nós que temos esse chamado, nós sabemos bem o que Deus quer dizer com os sinais. Pastor Igor, você é amigo do pastor Ilo, congrega o pastor Ilo. Quais os dias de culto lá? Terça e quinta? Quinta e domingo. Quinta e domingo. Quinta e domingo somente. Quinta é libertação? Quinta é um culto onde a gente faz campanha, né? Quem dirige é tu, né? Aí na quinta-feira ele coloca eu lá pra dirigindo, mas né, a gente vai conduzindo conforme o Espírito Santo vai direcionando. Ricardo, paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Ô, Delcio, escreve aqui pra mim. O pastor Igor já te convidou? Ou a tua agenda tá cheia? O evangelista Delcio. O Delcio, meu Deus do céu. É difícil, tem que marcar com ele 2 meses. Eu fui convidar ele de novo agora e falou: minha agenda tá fechada 2023. Ele também falou isso. É igual só do segundo semestre do ano que vem agora. Ô, Delcio, amo você. Deus abençoe. Então, pastor Igor, a Ceiça está no trabalho e está nos assistindo. Olha que bênção. Ceiça, que Deus abençoe você, seu trabalho, a todos que trabalham, seu patrão, tá bom? Deus abençoe, guarde você e que prospere sua vida aí no seu trabalho, tá bom? Então o pastor Igor tá aqui hoje justamente pra gente dividir essa experiência. Sim. Então o pastor Igor acabou de dizer que ele está no Evangelho há 9 anos. Isso. Como foi a tua chegada no Evangelho? Como foi que você conheceu o Evangelho? Pergunta, muito boa pergunta. Legal. Então, vou tentar aqui resumir um pouquinho. Porque senão a gente vai sair só meia-noite. Senão e o Vaguinho vai me matar. Vai virar vigília, vai me matar. É verdade. Tentar ser o mais objetivo possível, né? Eu não vim de um berço evangélico, não tive essa graça, essa oportunidade, né? De ter a família apoiando, de ter alguém mostrando o caminho. Não, comigo não foi dessa forma. Quando os meus pais, né, se separaram, ali foi uma brecha. Logo também depois de um dos meus sonhos, que quando eu era um pouquinho mais novo, né, adolescente, gostava muito de jogar bola. Cheguei até a fazer um teste no Corinthians, tive muitas oportunidades de trilhar esse caminho no futebol, mas era algo que hoje eu entendo. É o sonho, né? É o sonho de todo menino, né? Com essa idade, né? E hoje eu agradeço a Deus porque eu amo mais isso aqui do que a bola. Hoje eu jogo uma bolinha, brinco de vez em quando, mas esse é o meu chamado, é a palavra de Deus, né? E quando a minha mãe voltou com meu pai, a gente foi morar lá em São Paulo, Deus tem os seus meios de trabalhar. Ali estava o início, né? Pra mim sentir a presença de Deus. E a gente tava morando em São Paulo, a minha tia era cristã. Hoje eu agradeço muito a minha tia, Tamires, meu Chiquinho. Foram eles que me batizaram. O pastor Moisés me batizou da Igreja Renovação e Vida. Olha. No ano de 2015, se eu não me engano. Eu tenho tudo anotadinho. Eu gosto de fazer as coisas tudo direitinho pra mim não esquecer, porque é uma data muito importante pra mim. E minha tia ali sempre insistindo. Eu lembro que tinha dias, pastor Roger, às vezes eu fingia que tava dormindo. E era célula, né? Na igreja da minha tia tinha muita célula. E ela ia lá, me acordava e falava, não, você vai. E eu ficava bravo e eu falei assim, tá bom, eu vou. E Deus foi trabalhando na minha vida, né? Deus foi trabalhando na minha vida aos pouquinhos. Aí depois eu me afastei, aí depois eu retornei. Aí quando... Essa retorna minha, quando eu retornei, aí eu retornei de verdade. Na pegada. Na pegada mesmo de verdade. É por isso que eu conto esses 9 anos, os 9 anos que eu conto, os 9 anos onde eu levei a sério a palavra de Deus. É os 9 anos onde veio a temência de Deus, né? E eu conheci
a palavra de Deus mais profundo na Assembleia de Deus, né? Na Assembleia de Deus. E ali foi surgindo. Eu achava que o meu ministério era no louvor, pastor. É mesmo? É. Eu achava que o meu ministério era no louvor. E aí... Sempre gostei de louvar. Até hoje eu gosto muito de louvar. Sempre tô louvando. Pode perguntar lá pro pastor José. E eu falei, no louvor. Aí Deus começou a levantar o profeta. Falou assim, não, é na palavra. Aí falei assim, meu Deus, se é na palavra, eu tenho que estudar a palavra. Aí jeito. Comecei a descer, comecei a estudar a palavra. E aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos Deus ele vai abrindo. Aos pouquinhos Deus ele vai nos capacitando, né? E as experiências assim, que eu tenho com Deus, você falou muito de experiência. A experiência que eu tenho com Deus é quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida. Há uma diferença, né? Quando o Espírito Santo entra e quando você está com o coração fechado. Se você abrir o seu coração para Deus, se você abrir a sua mente, se você deixar o Espírito Santo trabalhar, pode ter certeza que Deus vai começar a fazer coisas profundas, né? Então, enquanto eu estava lá, né, com a minha tia sempre me servindo, sempre mostrando o caminho, eu estava com o coração fechado. Mas a partir do momento que eu comecei a abrir o meu coração, comecei a clamar a presença de Deus, normalmente o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Desse jeito. Normalmente, né? Eu usava piercing aqui no nariz. Eu vou falar porque às vezes pode ter jovem, né? Não, mas nos assistindo. É isso mesmo. Eu usava piercing na língua, eu usava brinco, né? E eu lembro até hoje, quando eu entrava na igreja, eu falava assim, a igreja que me receber desse jeito é a igreja certa. Aí às vezes eu entrava assim, nas igrejas, algumas pessoas olhavam assim, ninguém me recebia. Aí eu falei, não é aqui. Aí quando eu entrei na Assembleia Madureira, acho que foi no Madureira, na Assembleia de Deus Madureira, lá em Bebedouro. Uma igreja pequenininha. Não despreza essas igrejas, não mexe com elas. E eu gostava só de igreja grande. Aí o Espírito Santo falava assim, não, vai nessa pequenininha. Porque é lá aonde eu vou mostrar pra você a minha palavra. É lá aonde você vai começar a ter uma experiência comigo. E eu falei assim, mas Deus, essa igreja pequenininha, Senhor, mas não tem quase ninguém lá. Aí Deus falou assim, a minha presença tá lá. É lá aonde você vai sentir a minha presença. Quando eu cheguei nessa igreja, todos os irmãos me abraçaram, me beijaram, me senti acolhido. Eu falei assim, meu Deus. E o pastor me recebeu muito bem. E naturalmente o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. O que eu queria falar aqui para os meus irmãos, só para resumir, que às vezes as pessoas, pastor Roger, elas criam algo na mente que não está na palavra. É, né? Verdade. Elas criam algo na mente que não está... O ser humano tem esse mal. E sabe que as pessoas olham assim e pensam assim às vezes. Eu preciso me libertar para ir na igreja. Nunca vai. Aí você nunca vai dar um passo. Não vai. O que mais chega a pessoas, quando eu vou evangelizar, estou evangelizando no meu serviço, no meu trabalho, é pessoas que têm esse tipo de pensamento. Se você ficar com esse pensamento, você não vai dar o primeiro passo. Quando eu parar de fumar, eu vou pra igreja. Não. Quando eu parar de beber... E a palavra do Senhor diz o quê? Vem como estás. Então se você tá quebrado, vem desse jeito. Se você tá triste, vem desse jeito. Tá no vício? Vem desse jeito. Tá com depressão, vem desse jeito. É isso aí. Né? E até hoje nós que servimos a Deus, que temos a presença de Deus, a gente ainda continua tendo necessidade dele. Sempre. Então, a gente tem que buscar quem realmente pode resolver o nosso problema. É verdade. E aonde você encontra isso? Na igreja. Na igreja. Na casa do Senhor. Isso. Esse carinho que o pastor acabou de dizer aqui, que trouxe, que quando ele saiu à procura e ele recebeu um determinado ministério, nós como os pastores também, a gente busca um ministério onde a gente possa
desempenhar um trabalho voltado para o Evangelho. Mas um trabalho voltado para o Evangelho de uma forma muito saudável, uma forma acolhedora, uma forma cuidadora, de uma forma amorosa. E a gente não encontra isso em todas as igrejas, viu, pastor Iago? Não, a gente não encontra. Tirando a identidade do meu amigo, do pastor José Hilo, que eu sei que ele tem essa identidade de amor, de cuidar, de abraçar. O pastor Hilo ele é um cara que dispensa comentário. É verdade. Eu sei que você está no lugar certo, mas infelizmente a gente não encontra esse amor em todas as igrejas. Né? E eu afirmo isso com toda a experiência, porque quando eu pisei no ministério que hoje eu estou congregando, glória a Deus, eu vi isso. Que coisa linda, pastor. Eu vi isso. Pastor, eu não sei contar quantas igrejas eu já preguei, em quantas as igrejas eu estive como visita, mas aquela que cuida foram pouquíssimas. É verdade. Pouquíssimas. Meu Deus. E o que preocupa o evangelho hoje não é o tipo de evangelho que está sendo pregado, é o evangelho que cuida. Né? E quando eu falo de evangelho que cuida, eu não falo do evangelho que aceita você de qualquer jeito porque você é mais um ou porque precisa. O evangelho que cuida é aquele que diz assim, olha, não vai por aqui porque você vai cair. Que ensina. Não faz isso porque isso aqui te distancia do Espírito Santo. Sim, que fala a verdade. O evangelho que cuida Foi esse que me transformou. Né? E hoje a sociedade confunde esse evangelho de amor com aceitação de qualquer jeito, de qualquer coisa. Não é assim. Não significa que a porta da igreja que tem amor, você que é viciado vai continuar sendo viciado. Seja lá em que área for. O cara que é casado e tem amante vai entrar na igreja vai ter... Não é isso. O evangelho que cuida é o evangelho que transforma. Esse é o evangelho do amor. É verdade. Esse é o verdadeiro sinônimo do amor. E o povo confunde, pastor, essa questão do evangelho. O amor. Jesus é amor. Claro que é. Mas ele também é fogo consumidor. Entendeu? Porque o pai que quer o filho bem, ele tanto dá carinho como ele também exorta o filho. Opa, lógico. Não faça isso. Sim. Não, e todo o tempo, desde do princípio, Deus... Sempre. Né? Deus coloca limite... Né? Pastor, se a gente for falar de Deus aqui, eu vou falar agora pra vocês aqui, eu vou até fazer um corte aqui depois, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus já começou o mundo dizendo não. Exatamente. Quando Deus vem até a presença de Adão, Deus fala o que pra Adão, Vaguinho? Não comerás deste fruto. Não. Se você não tem capacidade de ouvir não, o evangelho não serve pra você. E esse é o motivo de as pessoas fugir da igreja. Justamente. Porque não quer receber o não. Mas o não ele te guarda. Mas o não ele te fortalece. Verdade. Mas o não ele te dá experiência. Verdade. Mas o não ele alimenta a tua fé. É desse jeito. Né? E quantas vezes a gente não recebe esse não de Deus, né? Não vai por aqui. Não é o tempo. Não é a hora. Né? Como jeito. Deus disse para Abraão. Não é segura, né? Não é a hora. Né? E quando é a hora, ele fala assim, saia da tua parentela. E aí que não dói é mais. Fácil, Dói mais para quem não quer aceitar, né? Mas eu quero dizer aqui, ó, que a Ruth está nos assistindo, Deus abençoe. David está lá em Portugal nos assistindo aqui. Olha que bênção. Deus abençoe Davi. Davi, tecladista. Tá lá, tá lá em Portugal, ele nos abandonou aqui. Deus abençoe. Então, vocês aí que estão em busca desse evangelho do amor aí, comecem a mudar o conceito de amor, tá bom? Porque amor não é aceitação, tá? Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui forte. Porque se eu abrir a Bíblia aqui, vocês vão o fogo desce. Evangelho não é aceitação, amor não é aceitação. Quando fala aceitação, a gente aceita. Aceitar os prazeres da carne, aceitar tudo. Não é isso não. A gente aceita. E amor é um fruto do Espírito. Viu? Então, eu ouvi isso hoje. Nós aceitamos o pecador, não o pecado. É fato. Para todas as áreas, tá bom? Se você quiser entender, interprete isso de uma forma geral. A igreja, ela aceita o pecador, não o pecado. Pastor Roger, só quero fazer um parênteses. Uma coisa que eu venho pensando. Você, como tem mais experiência, né? Já é um homem que tem um caminho trilhado muito tempo aí no Evangelho. O Espírito Santo me deu o seguinte pensamento assim. Vê se você concorda comigo. Hoje as pessoas, elas querem ser amadas, né? Elas querem receber o amor, que é o que a gente tá falando. Mas não quer amar. Eita. Hoje as pessoas
querem o melhor de Deus, mas não querem praticar, né? Praticar a palavra. Então, ou seja, eu quero receber o amor, mas eu não quero amar, mas eu não quero entregar esse amor. Eu quero as coisas do Espírito, quero os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 6, que fala a bondade, a mansidão, mas você não tem isso. Então, se você não ligar o seu espírito, como que você vai ter o amor? Como que você vai ter a bondade? Como que você vai ter a mansidão? Então, hoje as pessoas querem viver a glória de Deus, mas longe de Deus. Isso é impossível. É justamente, isso chama-se evangelho de hipocrisia. Ser hipócrita no evangelho, Deus cobra, viu? Deus cobra. Porque essa é a geração. Então, o que a gente precisa? A gente precisa amar. A gente precisa praticar esses princípios do Espírito Santo para que aquela carência que você sente, para que aquela tristeza, aquela depressão, aquela ansiedade, ela venha bater em retirada. Não tem outra forma a não ser a palavra de Deus. Justamente. Então, se a gente praticar as coisas que Jesus fala, a simplicidade de Jesus, pode ter certeza que a gente vai para outro nível. É desse jeito. Então, o que muda não é a igreja que tá errada, não é o templo que tá feio. Não é isso. É as pessoas que estão mudando. E a gente precisamos dar atenção a esses princípios, a essas coisas pequenas. É isso que eu aprendo muito lá com o pastor José. Você dá o valor com as coisas pequenas. Você ser quem você é, sem forçar nada. Não precisa forçar o louvor, não precisa forçar a palavra, não precisa forçar a adoração. Seja você. Entrega aquilo que Deus mandar. Seja você aonde você for. Se você é como Davi, então seja como Davi. Se você se encaixa como José, seja José, simples. Se você se encaixa como Daniel, então seja como Daniel. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, todos eles tiveram as suas diferenças. Mas o que não pode é a gente ficar separado. A gente tem que estar junto. Eu tenho que estar aqui junto com você. E a gente temos que fazer essa glória acontecer. Então eu creio que Deus vai abençoar esse podcast. Quando eu entrei aqui, eu falei pra ele, eu vi a glória de Deus aqui neste lugar. E você que tá aí assistindo, ajuda, compartilha, né? Muitas das vezes a gente vai lá, compartilhamos tantas coisas e não compartilhamos, né, essa palavra abençoada. É verdade, verdade. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Esse é o evangelho do amor. O evangelho significa união, companheirismo, parceria, né? E o que o pastor acabou de dizer aqui, eu vou falar para vocês, viu? Como tem divisão, o povo fazendo essa acepção do evangelho muito superficial, sabe? Hoje em dia o evangelho para algumas pessoas está sendo como é que eu posso dizer? A vitrine do ministério dele. Deixa eu pregar hoje, que eu vou tentar pregar melhor do que o último que pregou, porque eu preciso divulgar isso no meu canal, para mim aumentar o número de agenda. Eu vou cantar bem hoje, para ver se eu consigo algumas agendas. Eu vou evangelizar hoje porque o pastor presidente vai estar junto, eu vou hoje. Porque tem muita gente fazendo de conta, né? Tem muita gente fazendo de conta. Mas lembre você que o evangelho, ele é isso. É união, companheirismo. Doa quem doer. Você falando disso, eu até lembrei uma vez. Tem uma vez que eu escutei assim, pastor. Você tem que pregar como eu prego. Eu olhei e falei assim, meu Deus, pregar como eu prego? Aí eu falei, isso não tá na palavra não. Porque aqui, se a gente examinar a palavra de Deus, a palavra de Jesus foi uma. A palavra de Daniel foi outra. A palavra de Jeremias é outra. Né? Mas tudo é um encaixe. Então, eu olhei assim e falei, tem alguma coisa estranha. A gente temos que desenvolver o nosso próprio dom, nosso próprio chamado, né? E a gente tem que focar, porque vai vir distrações. É isso que pode acontecer. Vem distrações, mas continua focado naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus colocou no seu coração, né? Que eu tava falando aqui, nós vê toda essa beleza aqui, mas eu sei que o irmão, né, cavou toco, teve que ter um foco, uma dedicação. Quando ninguém acreditou, ele teve que acreditar, né? A gente não podemos desistir, não. Isso é chamado, acreditar naquilo que ninguém acredita. Né? Cavar poço e arrancar toco. É isso aí mesmo. E eu vou falar para vocês, esse é o evangelho que vai aproximar você da presença de Deus.
Só vai entrar no céu quem entender esse propósito. Não tem outro caminho. Quem não entender o que significa evangelho de Cristo, evangelho de como é que fala? De matar a carne, de largar aquilo que o mundo tem a oferecer. Porque tem muita gente no mundo fazendo dentro da igreja, né, o que faz o mundo. Isso te distancia da presença de Deus. Até porque a palavra de Deus fala muito sobre quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Verdade. Quem é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. E sobre a questão de você ser parecido, né, foi um profeta que falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele se colocou como exemplo, onde entraria a crítica humana, ele automaticamente constrói ele, ou seja, eu sou pregador, sejam como eu, mas eu só sou assim porque eu sou o imitador de Cristo. Tem alguém que está em cima de nós. Vocês estão entendendo? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. É profundo. Nunca eu faço algo para que alguém me veja. Eu sempre, quando tenho o intuito de pregar o evangelho, eu prego porque Deus está permitindo aquela palavra chegar no coração de alguém. Esse é o nosso intuito, esse é o meu chamado. Eu teria muita vontade de falar muito da minha história, mas acho que uma semana seria pouco. Mas, pastor, diante de tudo isso, de toda essa experiência, né, você se aproximou de Cristo com 9 anos, né? De ministério, né? Tem 9 anos. 9 anos de ministério. E quando foi que você deu aquela chegada no ministério pastoral? Como é que foi? O ministério pastoral, sim. Então, o ministério pastoral é um ministério que, para falar a verdade, eu não queria. Né? Quem quer, né? Quem quer, não queria porque eu sei que um pastor requer muita renúncia, né? Quem conhece a palavra, é algo sério. Eu falo que a unção, o óleo, né? Derramado é uma coisa muito séria. A gente vê aí muitas pessoas sendo ungidas, né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Há uma cobrança. Eu não pedi para mim ser ungida, pastor, né? Mas foi algo de Deus. Foi algo de Deus porque eu busquei, né, confirmação de Deus. Na época eu estava congregando com o apóstolo Everton, não sei se vocês conhecem. O apóstolo Everton, eu estava lá com ele, né? Uma benção, tava a igreja lá, lotada de gente. E eu tava lá congregando com ele, firme lá com ele, já tinha um tempo já com ele. E ele me ungiu a evangelista. E eu falei, amém. Até aí tudo bem. Ele queria me ungir a pastor. Aí eu puxei, né, o breque, falei, não, pastor não vou querer não. Eu falei, não, tá ótimo. Não, já tá difícil do jeito que tá. Falei, não. Aí eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, tu vai ter que quebrar esse coração, porque eu não vou deixar, não. Aí eu tava andando na rua, aí apareceu um cara, me parou, aí eu percebi que ele tava em condição de rua, ele olhou e falou assim, eu vejo um óleo sobre a tua cabeça. Aí ele falou assim, você vai pra igreja? Você é cristão? Eu falei, sou cristão. Aí ele falou, Deus tá mandando dizer pra não negar a unção. Pra Deus não negar, pra você não negar o óleo. Eu vejo um óleo sobre a tua cabeça. Ele falou assim, eu tô afastado, eu era obreiro da igreja. Ele começou a contar a história dele. E hoje eu tô afastado, mas eu tenho um dom de visão, eu sempre tive. E eu vejo um óleo sobre a tua cabeça. E eu fui embora, eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, não, mas agora tem que ser na palavra. Então não vou deixar. Se Deus não mostrar pra mim na palavra, eu quero na palavra. Aí tá bom. E eu fui e deixei. Aí até que um dia o Espírito Santo me visitou e falou assim, lê sobre Davi. Eu permiti o óleo descer sobre a cabeça dele. Mas no outro dia, ele já foi assumir o trono? Não, ele não foi assumir o trono. Então, o óleo vai descer. E conforme o tempo, eu vou trabalhar na tua vida. Conforme o tempo, você vai aprender. Deus falou, permita. Aí eu deixei descer o óleo. E Deus vem trabalhando na minha vida. Eu ainda tô aprendendo, né? Mas, não é fácil. Não é. É algo que não é fácil. Porque você é deixado, porque você é provado, quem é pastor sabe, né? Nem todo mundo vai acreditar na sua visão, nem todo mundo vai crer no seu chamado, né? Vai ter dias que você vai estar sozinho,
né? E a gente sabe que tem muitos pastores que tem depressão, tem tristeza, né? E só Deus sabe que a gente enfrenta a cada dia. Mas se é o chamado, se é o propósito, se é de Deus, então Deus ele faz, é ele que se responsabiliza. Então eu só conforto meu coração, eu só procuro a estudar e deixar Deus me conduzir. É desse jeito. Ah, Jesus. Aloysio, Deus abençoe. Edivan é aqui, ó. Pastor Edivan, Deus abençoe, grande amigo nosso também. Eu vou falar pra vocês. Ser pastor é ser renunciado o tempo todo. Não tem jeito. Mas eu quero falar pra você o seguinte. O melhor tá chegando agora. Eu queria saber do pastor Iago. Se tem alguma coisa pra esse povo aí que nos assiste? Tenho. Tem? Claro. Vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor? Vocês aí que tá aí do outro lado, abra comigo em Mateus. Como eu tava falando aqui com o Vaguinho, né? Vaguinho. Tava falando com o Vaguinho, né? E eu vim trazer uma palavra simples. São essas que transformam. Falar de um homem simples que nasceu... Não nasceu no fogo, não. Ele não nasceu no fogo. Ele nasceu na manjedoura. Eita! Mas esse homem, ele faz coisas extraordinárias, né? Tô falando de Jesus. Abra comigo em Mateus, né? Mateus. Pera aí que tô ainda aqui. Mateus capítulo 5. Mateus Amém? 5. Isso. Mateus 5 no seu versículo... Deixa eu ver aqui. Seu versículo 29. Mateus 5, no seu versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca e tira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandaliza, corta e tira para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Isso aqui é uma palavra de Jesus, é um ensino de Jesus. Como eu falei aqui pro nosso irmão, tava conversando com ele, cheguei um pouquinho mais cedo. Jesus, ele é o pregador completo. Jesus, ele é completo. E se a gente analisar esse homem, a gente vai ver que ele é mestre, a gente vai ver que ele é profeta. Ele é doutor. Ele é tudo. E tudo que a gente precisamos nos dias de hoje é falar sobre esse homem. Falar sobre os seus ensinamentos. Jesus, ele fala sobre amor. Jesus, ele fala sobre perdão, né? Jesus, ele fala sobre renúncia. Jesus fala sobre fazer a vontade de Deus. Desse jeito. Né? Eu acho muito lindo quando Jesus fala assim: Pai, seja feita a tua vontade. Aqui em Mateus capítulo 6, né? Seja feita a sua vontade. Mas é fácil a gente falar seja feita a sua vontade quando tudo tá dando certo, né? Quando você acabou de ser ungido, né? Eu quero ver você falar seja feita a sua vontade quando alguém te trai. Eu quero ver você falar seja feita a sua vontade quando alguém gospe em você. Eu quero ver você falar seja feita a sua vontade quando alguém não acredita em você, né? Desse jeito. Mas Jesus, lá no Getsêmani, né? Ele suando gotas de sangue, né? Gotas de sangue. E a pessoa que chega nesse nível de suar gotas de sangue é porque o seu psicológico não tá bem. Jesus, ele sofreu psicologicamente. Jesus, ele sofreu na carne. Verdade. Levou 37 chibatadas. Mas ele não perdeu os olhos. Os olhos dele estavam na onde? Olhando para o alto. As suas mãos estavam na onde? Erguida, de mãos abertas, estendida. Né? A palavra do Senhor diz assim que a mão dele não está encolhida para que ele não possa abençoar. A mão está estendida. Então aqui, quando Jesus fala assim, se os teus olhos escandalizar, arranca e lança para fora, porque é melhor que você entre no reino de Deus cego, né, do que ter o seu corpo queimado no inferno. Jesus está querendo dizer, para onde você está direcionando os seus olhos? Desse jeito.
Você tá entendendo esse mistério? Para onde que você tá direcionando os seus olhos? Né? Então eu creio que essa palavra, que essa mensagem que Jesus está dizendo, será que você não está olhando demais para a dificuldade? Será que você não está olhando demais para os irmãos na igreja? Será que você não está julgando demais? Valorizando demais seu inimigo? Para onde você está direcionando os seus olhos? Será que você não está enxergando só a muralha, mas você não consegue enxergar aquilo que tem do outro lado? Né? Será que você está vendo, tá com medo do fogo, mas será que você não vê que eu posso te livrar do fogo? Para onde você está direcionando os seus olhos? Então, os nossos olhos têm que estar pro monte. Davi falou, olha pro alto, porque é de lá que virá o teu socorro. E quando ele fala acerca das mãos, ele está querendo dizer as pessoas que usam das mãos. Quando você vai pecar, o que você vai fazer? Você vai pegar uma latinha de cerveja, você vai pegar um cigarro, né? Você vai pecar com as mãos. Mas as minhas mãos, as suas mãos, é feita para estender, é feita para abençoar. Então é por isso que Jesus ele tá na cruz dizendo, eu tô aqui, com as mãos abertas. Eu tô aqui para receber. Então essa é a palavra que eu tenho, né? Direciona os seus olhos para Deus, que é Ele que pode realmente resolver o teu problema. É Ele que vai estar com você todo o tempo, toda a fase. As pessoas nos traem, nos deixam, mas Deus jamais vai nos deixar. Ele sempre vai estar de braços abertos, como filho pródigo. Eita, Jesus. Vem, porque eu tô te esperando. Esse Amém? Eita, essa é Jesus. A palavra. Eu vou falar para você. Você aí, onde é que você está colocando os teus olhos? O que está saindo das suas bocas, né? Da sua boca? Aonde tem colocado as suas mãos? Aonde tem levado os seus pensamentos? Isso. Olha que no que você tem sentido vontade? Então é tempo de você largar tudo isso. É tempo. Evangelho é renúncia. Nós estamos falando desde o começo. O pastor trouxe uma palavra resumindo aquilo que a gente vinha conversando, sem ele falar para mim o que ia pregar. É forte, forte. Se você não entendeu, Deus, o evangelho de amor, mas ele restitui aquilo que você vai largar. Se você tem algum vício que te impede de chegar, não deixa o vício te impedir de chegar na presença de Deus. Vai na casa do Senhor, porque é lá que você vai ter forças, é lá que você vai ter discernimento, é lá que você vai ver Deus operar. Lá você vai ver testemunhos de pessoas que também passaram pelo mesmo problema que você. Você tem que entender que é o seguinte, o evangelho, a igreja, não é a igreja que vai mudar você, é você que vai entrar na igreja para entender glória, qual é o significado da palavra do Senhor. Então a igreja ali, ela é o hospital de quem está doente. Então não deixa não. Hoje a palavra foi uma palavra bastante forte. Se você puder, olha, eu vou falar para vocês. Como é bom falar desse amor de Cristo. Eu tenho mais prazer em ouvir do que em falar, né? Eu gosto muito de chegar nas igrejas, às vezes eu até evito de dizer que eu sou, né, pastor, para justamente não ter a oportunidade, né? Chega na igreja, o senhor aí eu digo, não digo, digo aí. Que sabe o peso da palavra, né? Sim, justamente, mas eu amo ouvir a palavra do Senhor. Mas que você fique com essa palavra de hoje aqui. O Sidney chegou agora. Chegou atrasado, Sidney. Isso. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor. A Carla, a paz do Senhor. Deus abençoe. Então, que você fique com essa palavra de hoje. Que ela possa entrar na sua vida de uma forma muito especial. Entenda que o Evangelho, quando a gente fala Evangelho, a gente está falando Jesus. A gente está falando Cristo. A gente está falando Deus. O que significa isso, pastor Roger? Transformação, mudança, salvação. Glória. É isso que significa o Evangelho glória de Jesus Cristo. Entenda isso de uma forma bem simples, porque a gente está chegando numa reta final muito, muito dolorosa. É verdade. Né? A gente tem perdido muitos irmãos, a gente tem visto guerras que não tava prevista, hein? Não tinha previsão de guerra, tá? E isso aí já é os sinais, a Bíblia, Apocalipse, livro de Apocalipse, diz exatamente o que está acontecendo isso hoje. Mas fica você com essa palavra, que ela possa mudar a sua trajetória e que te faça se aproximar mais de Cristo, desse evangelho que é lindo, esse evangelho é evangelho, né? Se existe uma coisa boa é você se tornar cristão, porque eu até brinco com essa questão. Você quando aceita Jesus,
você vira fitness, né? Porque quem bebia não bebe mais. Já não vai ter problema. É verdade. Né? Se pensar por isso. E quem fuma vai deixar de fumar, não vai ter câncer. Então, gente, o vai viver mais. Tudo no evangelho é bom. Tudo no evangelho é bom. E se você pensa que o evangelho é ruim, é que você não pisou ainda numa igreja, não conviveu com quem é cristão. Porque eu garanto para você, se vocês pudessem ver a vida que nós levamos, você vai falar assim, eu não sei porque eu perdi tempo. É verdade. De ir na casa do Senhor. Se você tiver a oportunidade um dia, glória. Aceita esse Jesus aí, tá? Leva esse Jesus para dentro do teu lar, para dentro da tua família, para vocês verem o quão é bom servir a Deus, tá bom? Eu posso me despedir hoje, são 5 horas. Eu quero agradecer aqui pela visita do meu amigo Pastor Igor. Deus abençoe sua vida. Leva o meu abraço ao meu amigo Pastor José Lino. Tá bom, pode deixar. Tem um carinho muito grande, sabe disso. E se vocês quiserem fazer... Você atende agenda, Pastor Igor? Sim. Então, se você quiser convidar o Pastor Igor para estar pregando aí no seu ministério, entre em contato com ele lá. Deixa o teu contato nos comentários. Sim, o pastor Igor vai deixar lá o WhatsApp dele. Pode convidá-lo lá, tá bom? Para levar uma palavra do Senhor aí no seu ministério. Aonde for aí, ele tá indo levar uma palavra de Deus para esse povo que queira ouvir. Tá bom? Pastor Igor, obrigado. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério, sua família. Amém. Obrigado de novo, pela tá bom? Confiança. E estamos juntos de verdade. Até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glória. Tá bom? Deus abençoe a todos que nos assistiu. Até semana que vem. Amém. Nós estaremos aqui para falar mais um pouco desse grande amor de Cristo. Deus abençoe.